Olha, eu não faço nenhuma grande diferença. Eu sei que tem autores que fazem diferença. Me parece que é, é quase uma diferença escolástica, sabe? Quando a gente fala história da filosofia, diferença escolástica, que era um método que ficava fazendo análises, né? Análises para fazer diferença. E aí na baixa escolástica, discussões do tipo, quando você puxa o burro, quem puxa você ou a corda, certo? Isso é a crítica que o Francis Bacon faz à baixa escolástica, né? E um dos fundadores da ciência do método indutivo. Então, assim, eu sei que para alguns o patriotismo seria mais associado à noção de pátria construída politicamente, enquanto o nacionalismo, como eu dizia antes, pode ser mais associado à noção de culturas, de costumes e, portanto, dissociado da ideia de identidade política específica que tem na noção de pátria. Ainda outros, veja, eu lembro sempre da frase do Paulo Francis, que é um intelectual brasileiro jornalista que me formou muito, a mim e a outros, durante os anos 80 e metade dos 90, o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Né? Essa é a minha ideia de patriotismo, certo? Então, eu sei que há toda uma linha de pensamento no Brasil que, inclusive, se opõe à tradição marxista, ao impacto da tradição marxista no Brasil, porque o marxismo também tem um viés internacionalista, como todo mundo sabe, né? Que não foi o vencedor na União Soviética, da ideia de revolução permanente internacional. Mas eu sei que tem um viés no Brasil. Eu lembro de um professor de história que eu tive lá pela 7ª série, que dizia: temos que retomar a província cisplatina, porque o Uruguai é nosso. Né? E ele comparava o Uruguai a nossa, ele dizia que o Uruguai era a nossa Quebec, né? Que seria um estado que falaria outra língua, como no caso do Quebec, francês, e nós com o estado que falaria uruguaio, falaria espanhol. Então, assim, e ele era integralista, né, esse professor. Ele era já um homem idoso nos anos 70, eu estou falando de 77, por aí, 76, e ele era integralista, ele se identificava com o movimento integralista. Então, para minha geração, assim, a ideia de nacionalismo, de patriotismo, está tudo no mesmo saco. E está tudo associado à tentativa de criar uma sociedade fechada, centrada na noção de mito. Para mim, patriotismo e nacionalismo significa a lei da informática que vocês não sabem o que é. Nos anos 80, no Brasil, para a gente comprar um computador, era quase igual você comprar droga. Porque o computador no Brasil era um lixo, porque tinha uma lei que fechava o mercado para a produção nacional de computadores, que não gerava competição, e o computador brasileiro era um lixo, todo mundo tinha computador produzido fora do Brasil, mas eram os computadores que vinham pelo Paraguai, pela Bolívia, era montado em locais. Você tinha que ir longe em São Paulo para comprar o computador, assim como se estivesse comprando droga. Né? Então, para mim, nacionalismo é isso, e patriotismo é a mesma coisa. Ainda que a gente possa fazer diferença, patriotismo, a sociedade, a identidade política da pátria, enquanto nacionalismo pode estar associado a uma noção cultural, histórica, independente da noção de Estado moderno. Né? E a prova é de que, para mim, esses dois conceitos, a distinção deles é um pouco escolástica, é que muita gente lê ao contrário. Pátria associada a cultura e costumes, e nação associada a Estado. Né? Então, eu não. Assim, eu pessoalmente não acho que o enfrentamento do impacto da esquerda na formação cultural brasileira precise disso, dessa discussão.